Sou a professora Érica Xavier e seja bem-vindo a mais uma aula. Depois de falarmos muito sobre o que devemos fazer e o que se tem feito para melhorar nossa permanência neste planeta, vamos analisar como os nossos governantes vêm buscando alternativas sustentáveis para que seus países continuem crescendo sem destruir o meio ambiente. Vou te falar que esta preocupação veio se tornar global recentemente, podemos dizer assim. Chamamos de desenvolvimento sustentável. Considera-se de desenvolvimento sustentável o avanço econômico e a conservação do meio ambiente quando eles estão compatíveis e alinhados. Mas de onde veio essa ideia? Ela veio a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, onde os impactos ambientais entraram em discussão pela primeira vez. Ela apresentava alguns objetivos, como discutir as mudanças climáticas e a qualidade da água, debater soluções para reduzir os desastres naturais, reduzir e encontrar soluções para a modificação da paisagem, elaborar as bases do desenvolvimento sustentável, limitar a utilização de pesticidas na agricultura e reduzir a quantidade de metais pesados lançados na natureza. Esses eram alguns dos objetivos. Além de buscar por uma visão comum para a preservação do meio ambiente, após toda essa discussão, muitos países ainda eram contra alguns desses objetivos, por acreditarem que poderia desacelerar o desenvolvimento econômico dos seus países. Mas, mesmo assim, elaboraram um documento chamado Declaração sobre o Ambiente Humano, apresentava alguns princípios como o descarte correto de substâncias tóxicas, apoio à luta contra a poluição, prevenção à poluição em mares e à utilização legítima do mar, melhoria das políticas adequadas dos Estados-membros da ONU, gestão racional dos recursos naturais em benefício de toda a população, investimento em educação e pesquisa e eliminação completa das armas de destruição em massa, como bombas nucleares. Isso também porque teve um peso muito grande a Segunda Guerra Mundial, que ainda era bem recente na época. Ah, e sabe por que comemoramos o Dia do Meio Ambiente no dia 5 de junho? Porque foi nessa data que a Conferência de Estocolmo começou. Após esse pontapé inicial, podemos dizer assim, começaram as conferências focadas nisso, que a primeira foi a Eco 92, que ela foi realizada entre os dias 3 a 14 de junho de 92, na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, onde duas importantes convenções foram aprovadas durante a Eco 92, que foram a sobre biodiversidade e a outra sobre mudanças climáticas. Ela contou também com representantes de 170 países e começou a formular a Agenda 21. Mas o que é a Agenda 21? A Agenda 21 era um plano de ação global que definia ações para o século 21. Deveriam ser elaborados planos que considerassem as características do meio ambiente, a cultura, a história e a situação social da comunidade que dependem de algum recurso natural. Mas você acha que eles acertaram de primeira? Não. Tivemos várias conferências e tratados para chegar ao plano que temos hoje. Após a Eco 92, tivemos a Rio +5, o Protocolo de Quioto, que ele estabeleceu aos países industrializados que eles deveriam, até 2012, reduzir em média 5,2% das suas emissões de gases causadoras do efeito estufa, principalmente o CO2. Vocês lembram que nas nossas aulas anteriores eu falei que o aquecimento global era uma coisa natural, mas que quando a gente libera gases demais no meio ambiente, a gente acelera esse processo? Foi por isso que esse protocolo foi criado, para que esse processo não seja acelerado e permaneça natural, o mais natural possível, pelo menos. Tivemos a Rio +10, que a ideia era resolver questões da Eco 92. Aqui já contaram com 191 países. Tivemos a Rio +20, que foi bem produtiva.
pois o tema principal foi o desenvolvimento sustentável em si. Ele foi fundado em três pilares: o econômico, o social e o ambiental. A ONU escolheu as seguintes abordagens: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Hoje, a agenda que tinha planos para até 2021 passou a ser pensada para que os seus objetivos sejam alcançados até 2030, e tal vem sendo cumprida por alguns países como Finlândia e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, por exemplo, era considerado um país em subdesenvolvimento ou país de terceiro mundo, e em 50 anos ela conseguiu ser uma das maiores potências de tecnologia do planeta. Aqui é a tabela, é um quadro que apresenta todos os objetivos que espera-se ser cumprido até 2030, que são a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, que é a proteção, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação, que aqui é a união entre todos os países para que nenhum fique sem cumprir algum dos objetivos por questões afins, como dinheiro ou mão de obra qualificada. E aí, gostou da aula? Não esquece de curtir e comentar. Tchau! E essa aula só pôde ocorrer graças ao apoio do Programa Residência Pedagógica, Instituto Federal do Piauí e Unidade Escolar Benjamin Batista.